capítulo 16, nós vamos ler o verso 18 e depois nós vamos ler Atos 4, de 8 a 12. Mateus 16, verso 18. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. Mateus 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, Atos 4. Atos 4, de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os consultores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Amém. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, rogamos, Deus, a direção e a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, meu Deus. Nós nos entregamos a Ti, somos dependentes em tudo da graça do Senhor. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder aqui nessa noite e trazer edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, o primeiro texto de Mateus 16, onde Jesus disse: de que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é usado pela Igreja Católica para dizer que Pedro é que é a pedra, porque o nome de Pedro significa pedra, que é rocha. Mas no texto que nós lemos de Atos, o próprio Pedro diz que não é ele. O Pedro diz que a rocha é Jesus Cristo. É sobre a rocha que é Jesus Cristo é que a igreja seria edificada, e verdadeiramente as portas do inferno não podem prevalecer contra Jesus Cristo. Contra Pedro poderia prevalecer, mas contra Jesus as portas do inferno de fato não podem prevalecer. Mas eu queria que nós estivéssemos hoje falando, estivéssemos meditando a respeito de ser igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, meus queridos, eu queria que nós estivéssemos entendendo, meditando um pouco mais sobre o que é ser igreja. Muitos de nós gostam de criticar a igreja, como se a igreja fosse algo que estivesse lá. Aí eu digo: olha, eu não gostei da igreja, eu não gosto da igreja tal, eu não gostei do que aconteceu hoje na igreja. Mas quando nós falamos assim, nós nos distanciamos da igreja. Isso aqui, meus irmãos, não é igreja. Isso aqui é um salão de reunião da igreja. Amanhã pode reunir aqui quem quiser. Se nós abrirmos espaço aqui, qualquer outro grupo pode vir e reunir aqui dentro. Então isso aqui não é igreja. Igreja é o que nós estamos vendo aqui. É o povo
santo, separado, escolhido por Deus para glorificar o teu nome. Então, meu querido, você precisa entender isso, porque a Bíblia diz que a igreja, uma das figuras que Jesus usa para ilustrar a igreja é o corpo, né? Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a parte que comanda a igreja. Eu e você somos membros. Então, meu amado, quando nós entendemos que a igreja é um corpo, nós percebemos que um corpo funciona com vários membros. Cada membro tem a sua função no corpo, e um membro não faz a função do outro. Hoje nós vimos aqui, né, a igreja em ação. Nós vimos aqui o pessoal do coral cantando para glorificar a Deus. Nós vimos aqui o pessoal do louvor cantando para glorificar a Deus, e outros tocando instrumento para glorificar a Deus. Nós vimos aqui diversas pessoas contribuindo financeiramente para que a obra de Deus continue sendo feita. E eu sou mais um desses, né? Estou aqui também fazendo o meu papel de anunciar a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja é corpo. E quando nós entendemos isso, alguns dos males que têm acometido a nossa igreja, eles são tirados do nosso meio. Mas se você não tiver, em primeiro lugar, a visão de que não existe uma igreja lá, você é a igreja. Que a igreja é corpo. Pessoas, corpo, né, como nós, em sã consciência, a minha mão direita não pode tocar o dedo no meu olho, porque vai me machucar. Então, meu irmão, quando você se levanta contra o irmão seu, falando mal, criticando, fazendo intriga, fofoca, em primeiro lugar, amados, você se levanta contra Deus, porque Jesus diz aqui: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, meu irmão, é de Jesus. Os membros que aqui estão, membros com falhas, igual foi em toda a história da igreja, servem a Jesus. Então, quando você se levanta contra o membro, meu querido, quer dizer você que você se levanta contra Cristo, que é o Senhor da igreja. Há pessoas que querem fazer retaliações contra o pastor da igreja. Meu irmão, você se levanta contra Cristo. Há pessoas que negligenciam o trabalho de membro no corpo, porque não simpatiza com o pastor. Meu irmão, você está atacando o seu próprio corpo. A Bíblia diz que um reino dividido contra si não pode subsistir. Então, se você não tiver essa visão de que não existe uma igreja lá, que eu sou igreja, que eu sou membro de um corpo, que o cabeça é Jesus Cristo, eu tenho que fazer o meu papel neste corpo para glorificar o cabeça, que é Jesus Cristo. Essa igreja, meus amados, essa igreja que pertence a Jesus, que é somente dele e que somente a ele deve obedecer. Essa igreja, ela tem uma estrutura, ela tem um fundamento, que em primeiro lugar começa em Jesus. Jesus é que é a rocha, é Jesus quem dá sustento para a igreja. Mas essa igreja, meus irmãos, ela é estruturada com pessoas. Cada um de nós tem um papel para exercer na igreja, para a honra e para a glória de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Não tem sentido um membro atacar o outro membro. Não tem sentido. Imagina se eu estou com a mão engravada aqui no pé esquerdo e eu vou com o pé direito e piso em cima dela. Só pessoas que não têm consciência que fazem isso. Então, meu irmão, eu queria fazer esse alerta para você hoje. Um dos problemas, amados, que as igrejas, não só a nossa, mas que as igrejas têm enfrentado, é que o nosso inimigo, ele não é só o diabo. Nós temos membros se levantando uns contra os outros. Amados, algo que tem atrapalhado
atrapalhado as igrejas de maneira geral, é a intriga, é a fofoca. Nós perdemos a visão, amados, que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra a carne e sangue, como diz a Bíblia. Nós lutamos contra principados e potestades no reino celestial. O nosso adversário é o inimigo, é o diabo do nosso adversário. E muitas vezes, pela falta de visão, pela falta de entender que não existe uma igreja lá, que eu e você somos igreja, que Jesus chamou a igreja de corpo, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, eu e você somos membros, e cada um dos membros desempenha uma função no corpo, para que haja harmonia no corpo. Quando nós entendemos isso, amados, perde o sentido você se levantar contra o irmão. Seria um membro atacando outro membro do corpo. A igreja, meus amados, ela é de Jesus Cristo. A igreja se fundamenta, em primeiro lugar, em Jesus Cristo. Mas Jesus escolheu pessoas para contribuir na sua obra. Pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que oram, pessoas que discipulam, pessoas que evangelizam. É assim, amados, que a igreja funciona. A igreja, ela tem que se fundamentar, em primeiro lugar, em Cristo. Então, meu querido, você tem que entender que qualquer atitude sua contra esse corpo, você atenta contra Jesus Cristo. Essa igreja, meu irmão, não tem dono. O dono dessa igreja é Jesus Cristo. Nós, amados, estamos aqui hoje, mas amanhã eu nem sei se eu vou estar aqui, e nem você também não sabe. Mas a igreja prevalece. A igreja continua, porque a igreja, ela é fundamentada, ela é estruturada, em primeiro lugar, em Jesus Cristo, e depois, amados, a igreja tem que ser estruturada na palavra de Deus. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meus amados, uma igreja que entende que é de Jesus Cristo, ela serve a Jesus Cristo. Você, meu irmão, não trabalha para o pastor e nem para o conselho dessa igreja. Você trabalha para Jesus Cristo. Se você quiser negligenciar o seu trabalho, você está negligenciando o trabalho para Jesus Cristo. Se você quiser ser infiel a essa igreja com a sua contribuição financeira, você é infiel a Jesus Cristo. Jesus, amados, é o dono dessa igreja. Ela não tem outro dono. Essa igreja, amados, caminha não pela cabeça do pastor ou dos seus líderes, ela caminha dentro da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. E nós não acreditamos e não aceitamos nada que foge da palavra de Deus. Uma igreja fundamentada em Jesus Cristo, uma igreja que segue, que obedece à palavra de Deus, uma igreja que tem os valores de Jesus Cristo. Essa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando Jesus veio ao mundo, ele teve a oportunidade de confrontar os valores dos líderes religiosos daquela época. Jesus, amados, mudou valores. Pessoas valorizavam mais dia do que gente. Diz um texto da Bíblia que Jesus ficou muito triste quando ele operou a cura de um paralítico no dia de sábado e os líderes religiosos tentaram acusá-lo por isso. Ele disse: vocês estão valorizando um dia. Eu sou o Senhor de todos os dias. Qual de vocês, que se cair um animal numa grova, não vai lá e tira ele no dia de sábado? Agora vocês vão me corrigir, me retalhar, porque eu curei uma pessoa no dia de sábado? Meus irmãos, as pessoas são mais importantes do que os dias. As pessoas são mais importantes do que tudo. Existem pessoas que são legalistas e que têm fechado as portas da igreja para outros. Irmãos, as pessoas são a razão de existir da igreja. A igreja existe por causa das pessoas. O nosso papel como igreja é trazer valores do reino. E Jesus confrontou os líderes religiosos.
Jesus disse para eles que as pessoas são mais importantes do que a lei e mais importante do que tudo. Jesus veio morrer pelas pessoas, para que as pessoas obtivessem acesso à salvação. E nós, como igreja, nós pregamos a este Cristo, porque nós sabemos que somente Ele pode libertar o pecador, pode libertar aquele que está cativo e oprimido. Nós não somos legalistas, meus irmãos. Nós não somos legalistas, nós amamos pessoas. Como igreja, as pessoas são mais importantes do que tudo. E Jesus ensinou isso. Ele confrontou naquele tempo os religiosos que queriam chamar a atenção dele porque ele havia curado uma pessoa, e disse que Jesus ficou triste com isso, porque os principais líderes religiosos valorizavam mais uma lei, uma tradição, do que as pessoas. Talvez, meus irmãos, nós tenhamos incorrido ainda nesse erro de valorizar mais a tradição, valorizar mais a lei do que as pessoas. Nós existimos como igreja para abençoar pessoas. Este é o papel da igreja: anunciar o Evangelho de Deus para que as pessoas sejam salvas. É para isso que nós existimos como igreja. Uma igreja, amados, que prevalece, ela precisa de fazer alguns confrontamentos. Ela precisa seguir e ter em si alguns princípios para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Meus irmãos, o inferno já tentou barrar essa igreja muitas vezes, e a igreja prevalece. Na época de Moisés, o faraó mandou matar as crianças do sexo masculino, mas Deus preservou Moisés e a igreja prevaleceu. Na época de Cristo, meus irmãos, Herodes mandou matar centenas de crianças, porque ele ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus. Mas Jesus foi enviado por Maria e José para o Egito, e a igreja de Deus prevaleceu. E muitos outros, amados, têm se levantado contra a igreja, tanto na história como em nossos dias, mas a igreja prevalece, porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Apesar, amados, de nós termos pessoas comuns nas lideranças das igrejas, pessoas fracas, falhas, mas o poder, a graça, o sustento, a provisão vem de Deus. E, meus irmãos, não se enganem, os líderes que nós temos hoje, apesar de suas falhas e fraquezas, não são diferentes dos líderes do passado. Quando você olha para os apóstolos, eles discutiram entre si. Pedro e Paulo discutiram um com o outro, Paulo e Barnabé discutiram também um com o outro, mas a igreja prevalece, porque a igreja é de Deus. Talvez você é muito legalista e fica pensando que as pessoas não podem errar na igreja. As pessoas erram, meus queridos. A ideia de corpo, quando tem alguma parte do seu corpo ferida, todo o seu corpo se mobiliza para sarar aquela parte. E no corpo de Cristo também não pode ser diferente. Quando tem algum membro ferido, o corpo se mobiliza para restaurar aquela parte. E sempre foi assim, meus irmãos. Nunca foi diferente. A igreja de hoje não é pior do que a igreja de ontem, porque a igreja, ela é santa. A igreja, ela é perfeita, mas não é por causa dos homens, é por causa do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. A igreja, ela é perfeita porque o seu cabeça é Jesus Cristo. O corpo é de membros. Membros sempre falharam, membros sempre erraram, mas uma igreja, ela prevalece quando ela ora. A Bíblia diz que muito vale pela eficácia a súplica de um justo. E nós, amados, não éramos justos, mas em Cristo nós somos justificados. Então, meu irmão, uma igreja que ora, ela prevalece. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que ora, ela passa pela luta, pela prova, pela tempestade, mas ela prevalece, porque o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor responde a nossa oração, porque o Senhor deseja que nós nos coloquemos diante dele. Então, amados, a igreja há de prevalecer, apesar de todas as circunstâncias, mas quando eu e você nos colocamos em oração, nós contribuímos
para que a igreja do Senhor prevaleça, gloriosa, vitoriosa, como ela sempre foi, e as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que ora. Mas, amados, a igreja também prevalece quando ela cumpre os propósitos daquele que a criou. A igreja, amados, foi criada por Jesus Cristo. E o papel da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O papel da igreja é assistir ao fraco, ao doente, ao necessitado. O papel da igreja é pregar a palavra, mas também é cuidar das pessoas. Então, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vive a palavra, uma igreja que aplica os propósitos de Jesus Cristo que a criou, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é uma igreja que prevalece, é uma igreja que tem prevalecido. A igreja prevalece sim, é pela graça e pela misericórdia de Deus, mas a igreja prevalece também em obediência à palavra de Deus, cumprindo o papel pelo qual ela foi criada, que é glorificar o nome do Senhor e abençoar vidas e cuidar de pessoas. A igreja prevalece quando ela inspira e contagia as pessoas. A igreja de Atos diz a palavra que era uma igreja que contava com a simpatia do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava o número dos que são salvos. Nós temos que ser uma igreja simpática, amados. Uma igreja que valoriza as pessoas, uma igreja aberta, uma igreja que testemunha do amor de Deus, uma igreja que fala pouco, mas que faz. As pessoas precisam olhar para as nossas boas obras, para a nossa atitude, para o nosso comportamento e glorificar a Deus. Nós temos que ser simpáticos às pessoas. É mais fácil você mostrar o amor do que a condenação para as pessoas. Quem julga é Jesus Cristo. Certa feita a gente até brincava, é mais fácil você dizer para alguém: olha, se você entregar sua vida para Cristo, você vai para o céu, do que dizer para alguém: se você não entregar sua vida para Cristo, você vai para o inferno. Você diz a mesma coisa, mas quando você dá à pessoa a oportunidade do céu, a pessoa recebe isso com simpatia. Então nós temos que pedir a Deus para que nos dê sabedoria, para que as pessoas possam olhar para a igreja de forma simpática, como olhava na época da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja contava com a simpatia das pessoas. A igreja não tem espaço para pessoas arrogantes. A igreja não tem espaço para pessoas de nariz inclinado. A igreja não tem espaço para pessoa que olha para o outro de cima para baixo. Não tem espaço, amados. Jesus se misturava com todas as pessoas. E foi isso que ele ensinou para nós. Então, para nós prevalecermos como igreja, nós temos que levar simpatia às pessoas. Através do nosso viver, aonde nós estivermos, nós temos que levar simpatia às pessoas. A igreja também ela prevalece quando ela se consagra. A igreja prevalece quando reconhece que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a igreja precisa de consagração. Amados, muitos homens de Deus fraquejaram na sua caminhada, apesar de que a igreja prevalece. E se nós, amados, não tivermos uma vida de consagração a Deus, nós também fraquejaremos na nossa caminhada. Deus é misericordioso, amados. Deus levantou muitos homens do pó, e Deus continua levantando homens do pó, e Deus haverá de continuar levantando homens e mulheres do pó. Mas aqueles que se consagram a Deus, aqueles que entendem o verdadeiro sentido da palavra santo, separado, ajudam a igreja de Deus a prevalecer. Nós somos convidados, amados, eu e você, independente do cargo que você ocupa na igreja, a ter uma vida santa, reta, íntegra e que agrada ao Senhor.
nós somos convidados a desviar do mal. E você precisa entender que, como corpo, você não pode atentar contra o corpo. O nosso corpo foi criado por Deus para se autodefender. E como corpo de Cristo, também nós defendemos uns aos outros. Ajudamos, corrigimos. A Bíblia diz, amados, que se o seu irmão pecar contra ti, você tem que ir até ele. Se ele não te ouvir, você leva uma segunda pessoa. Se ele não te ouvir, você comunica o fato à igreja. A igreja é que instrui. Se ele não ouvir a igreja. Mas infelizmente, muitos de nós sentencia, condena e instrui pessoas sequer sem chegar até elas. Sequer sem chegar até elas, muitos de nós têm sentenciado, condenado pessoas, que é um papel da igreja. No texto que nós lemos de Mateus, diz que Jesus entregou a chave do céu para a igreja. O que a igreja ligar, está ligado. O que a igreja desligar, está desligado. Mas eu e você, como indivíduos desse corpo, não temos o direito de desligar ninguém da igreja. Nós não temos esse direito. Esse é o papel nosso. Esse é o papel da igreja. Mas aqueles que se consagram ao Senhor, eles conseguem se desviar deste erro de condenar, de julgar, de sentenciar pessoas, cumprindo o papel da igreja como indivíduos. Como membros do corpo, nós contribuímos para que esse corpo cresça sadio, forte, cumpra o seu papel. Mas o papel de julgar pertence à igreja, pertence à comunidade. Você, meu irmão, não tem o direito de fazer isso com ninguém. Eu também não tenho o direito de fazer isso com ninguém. Aqueles que se consagram a buscar o Senhor conseguem fugir desse mal. E por último, amados, uma igreja prevalece quando ela vive o cristianismo autêntico. Muitas pessoas, até sem autoridade, têm criticado o cristianismo, porque infelizmente, amados, nós temos muitos crentes nominais. Um crente nominal é aquela pessoa que vem para a igreja, mas não tem compromisso com a igreja. Infelizmente, meu querido, a igreja tem muita gente que não tem compromisso com ela. Simplesmente vem à igreja. Cada membro do corpo, irmãos, cuida um do outro. Você que é igreja, você que está conosco, que é a igreja de Deus, você tem que amar essa igreja, você tem que cuidar dessa igreja, você tem que oferecer os seus dons, talentos e habilidades que te foram dados por Deus para o benefício desta igreja. E você tem que ser igreja, aqui e lá fora. Você tem que testemunhar que você foi salvo, regenerado, transformado pelo poder de Deus. E nós precisamos, como igreja, viver o cristianismo do jeito que Jesus nos ensinou. Anunciando a palavra de Deus, testemunhando com a nossa vida, amando as pessoas, oferecendo para elas a oportunidade do reino. Amados, as pessoas vão ser alcançadas pelo poder da pregação do Evangelho. Os anjos quiseram fazer isso, mas Deus delegou esse papel para mim e para você. Então, meu querido, ser igreja é ser povo santo, separado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser igreja. Ser igreja é consagrar-se a Deus, é jejuar, orar, é contribuir financeiramente, é evangelizar, é discipular, é caminhar com aqueles que estão conosco. Isso é ser igreja. Ser igreja é dar testemunho. Ser igreja é mostrar simpatia
para as pessoas, porque aquela igreja de Atos, que contava com a simpatia do povo, diz a Bíblia que a cada dia o Senhor acrescentava o número dos que são salvos. Nós não temos como acrescentar nada, mas nós podemos mostrar simpatia para as pessoas e pedir que Deus acrescente a cada dia o número dos que são salvos. Contra essa igreja que vive com o cristianismo autêntico, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que vive e que fundamenta na palavra do Senhor os seus ensinos, as portas do inferno não prevalecem e não prevaleceram e nunca hão de prevalecer. A igreja é de Jesus. Então, meu querido, não se levante contra a igreja de Jesus. Pedro ensinou aqui que aqueles que resistiram à rocha, à pedra, foram massacrados. Muitos judeus foram massacrados porque eles não entenderam a vida de Jesus. Estava esperando um guerreiro e veio uma pessoa simples, e muitos deles foram massacrados porque trombaram a pedra que é Jesus. Então, meu querido, não se levante contra essa igreja. Não se levante contra os servos de Deus. Se você vê algum servo de Deus em pecado, diz a Bíblia que é sua responsabilidade ir até este. Então, meu irmão, antes de você apontar o dedo para alguém, antes de você se reunir em grupinhos para criticar as pessoas da igreja de Deus, vá até as pessoas. Isso é bíblico. Se você vê o seu irmão no erro, você vai até ele e tenta consertar. Se você não conseguiu, leva a segunda pessoa com você. Se você não conseguiu, traz para a igreja. E a igreja é que vai dar a sentença para ele. É assim, amados, que nós procedemos. É assim que a Bíblia ensina. E as portas do inferno, meu querido, não prevalecem contra a igreja. Qualquer um de nós pode se levantar contra a igreja e cai. O inferno se levantou e se levanta contra a igreja e cai. Porque a igreja é de Jesus Cristo e nada pode prevalecer contra essa igreja. Que eu e você, amados, possamos entender que nós somos esta igreja. É o povo de Deus congregado que é a igreja. Que eu e você possamos entender que a figura que mais se aplica à igreja é um corpo. Jesus é o cabeça. O cérebro dá o comando e os membros obedecem. Jesus é o cabeça. Eu e você somos membros. Nós obedecemos ao cabeça que é Jesus Cristo. E a igreja continua, a igreja prevalece, honrando e glorificando o nome de Deus e semeando a palavra do Evangelho da esperança e da salvação. Que assim, meus irmãos, nós possamos viver para a honra e para a glória de Deus. Amém.